an honor and pleasure É uma grande for honra me and my delegation e prazer para mim e para a minha to delegação put our feet on the soil of Angola. de pisar o solo angolano. Neste período, Nelson Mandela foi condecorado pelo Presidente da República com a medalha António Agostinho Neto, a mais alta distinção da República de Angola. Esta foi a primeira visita de Nelson Mandela ao estrangeiro depois da sua libertação da cadeia de Robben Island, onde passou 27 anos preso. Grande parte das fontes atribui a causa da libertação de Mandela e do fim do apartheid à pressão de alguns países em combinação com algumas sanções impostas à África do Sul. Turan defende que a pressão internacional sobre o governo sul-africano era cada vez mais forte e, paulatinamente, alguns países começaram a impor sanções econômicas à Pretória. Foi graças a esse apoio internacional que Mandela foi libertado a 11 de fevereiro de 1990. Vários exemplos no mundo demonstraram que, por mais que se criem limitações e dificuldades, as sanções econômicas impostas por organizações ou países não têm sido capazes de demover nenhum sistema político. O exemplo paradigmático é o caso de Cuba, que resistiu há 50 anos às sanções econômicas impostas pela maior potência do mundo. Temos também os exemplos da Coreia do Norte e do Irão. Prosseguindo na ciência das fontes internacionais sobre o contexto em análise, Buarque alega que, a despeito da insistência na conveniência do regime, os tempos pareciam se mover. Os termos de reprodução política do regime davam sinais de esgotamento. Na cena africana, Namíbia, Moçambique e Zimbábue travaram lutas de libertação bem-sucedidas. A imaginação da liberdade assumia contornos concretos e a luta anti-apartheid ganhava fôlego, agora endossada por segmentos expressivos da comunidade internacional. A reação ao massacre de Soweto, entre outros episódios de intransigência e violência policial, motivou inúmeras ações de repúdio ao regime em curso na África do Sul. Se, por um lado, no caso Turan, considerar a pressão das sanções internacionais como as razões do desmoronamento do regime, Afrikaner representa um desconhecimento profundo da essência histórica do fim do apartheid. Por outro lado, é sintomático que, quando se refere às mudanças contextuais da chamada cena política africana, Buarque refere-se às lutas de libertação da Namíbia, Moçambique e Zimbábue, ignorando a independência de Angola, e o papel deste país na emancipação, primeiro do Zimbábue e posteriormente da Namíbia. Esta mesma tendência narrativa leva novamente Turan, referindo-se à libertação de Mandela, a considerar que a libertação do famoso prisioneiro desencadeou uma onda de entusiasmo à escala planetária. Mandela passou os 6 primeiros meses após a libertação no estrangeiro. Em Dar es Salaam, na Tanzânia, foi acolhido por uma multidão de 500 mil de pessoas. No Cairo, a população derrubou todos os sistemas de segurança. Esse grave erro histórico, possivelmente resultante de deturpação pelas fontes disponíveis no Ocidente, esbate-se com o facto inapagável de Angola ter sido o primeiro país a ser visitado por Nelson Mandela, logo após a sua libertação.
Embora exista um esforço tendente a tornar omisso este facto, e o significado, a autenticidade da história resiste sempre na memória de indivíduos ou mesmo nos escombros de publicações independentes que, mesmo rivalizadas pela poderosa máquina da propaganda capitalista, mantêm-se firmes nos trilhos da verdade dos fatos tal como ocorreram. De acordo com o sítio da internet Rede Angola, a visita aconteceu cerca de 3 meses depois de Mandela se ter apresentado ao mundo, aos 10 de maio de 1990, em Luanda, em pleno Largo 1º de Maio, junto à estátua de Agostinho Neto. Nelson Mandela dirigiu-se aos angolanos, fez um discurso carregado de emoção histórica e de um jargão político que representa uma época de luta anticapitalista. O cidadão canadiano Alan Cain conserva a lembrança da primeira e única vez que viu Nelson Mandela em maio de 1990. Pouco depois de ser libertado da prisão, ele escolheu vir para Angola como a sua primeira viagem ao exterior. Referiu-se, Caim, lembra-se de se ter deslocado juntamente com a sua família ao Largo 1º de Maio, em Luanda, onde Nelson Mandela discursava. Recorda-se de ter dito ao filho de 9 anos, na altura, que aquele evento era um acontecimento histórico, que ele esperava que o filho nunca se viesse a esquecer. Para Caim, Mandela agradeceu Angola pelos sacrifícios consentidos por este país no apoio à luta de libertação do ANC contra o apartheid. Portanto, não se trata de ficção ou de propaganda política, trata-se de um fato reconhecido pelo próprio Nelson Mandela na primeira pessoa, como cita o Rei de Angola, a fala de Mandela. É uma honra e um prazer para mim e para a minha delegação colocarmos os pés no solo de Angola. Eu não tive a honra de conhecer o camarada presidente Agostinho Neto. A primeira vez que tomei conhecimento de sua existência foi em 1959. Nós conhecemos-lo como um combatente da liberdade, corajoso e dedicado chefe do MPLA. Quando recebi o convite para visitar Angola, solicitei logo ao camarada presidente dos Santos que me proporcionasse a oportunidade de prestar homenagem ao túmulo do camarada presidente Agostinho Neto. Esta manhã eu coloquei uma coroa de flores na sua sepultura. Poucas vezes na minha vida me emocionei tanto como quando vi o seu túmulo. Como refere-se Manuel Augusto, numa entrevista exclusiva concedida à Rede Angola, num contexto de fim do apartheid e de júbilo internacional pela libertação de Mandela, a quando da sua primeira visita a Luanda. Tinha inúmeros convites para visitar uma série de países. Todos, mesmo aqueles que contribuíram para o seu encarceramento, queriam aparecer ao lado de Mandela. Mas ele fez questão de assinalar o papel determinante de Angola na luta contra o apartheid. Fez questão de vir a Luanda. E a ignorância das fontes que atrás referimos sobre os fundamentos do desmoronamento do apartheid e da libertação de Mandela é ainda melhor elucidada pelo próprio Mandela, que diz: o ANC mandou jovens para Angola para receber treinamento militar. Isso foi realmente muito importante e foi um ponto de viragem na história da África do Sul. Portanto, como resultado desse apoio generoso que recebemos do governo e do povo de Angola, esses jovens formaram-se e isso serviu para intensificar a luta armada. O progresso que fizemos na nossa luta foi em grande parte devido a Angola. Angola permitiu que pudéssemos ter uma base, permitiu a fixação de acampamentos e proporcionou alguma formação aos nossos soldados, transmitindo valores e a disciplina necessária. Isso permitiu-nos melhorar a qualidade da formação e tudo resultou no rápido desenvolvimento da nossa luta. Omitir deliberadamente estas verdades históricas da opinião pública internacional só pode ter o propósito político-ideológico de influenciar a nova geração com uma narrativa fantasiosa e fantasiada dos acontecimentos que marcaram a libertação da África Austral do domínio do colonialismo e do capitalismo selvagem.